Olá pessoal, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre as dispersões. Meu nome é Laís e atualmente sou acadêmica do 8º período do curso de farmácia. Como foi visto na aula teórica, as dispersões é um sistema em que um material está disseminado em outro material, conhecido como dispersante. Elas podem ser uma solução, uma dispersão coloidal ou até mesmo uma suspensão, vai depender do diâmetro das partículas. Como vocês estão vendo nessa imagem, as soluções verdadeiras são aquelas dispersões que apresentam partículas com um diâmetro menor que 1 nanômetro. As dispersões coloidais, que será o tema da nossa aula prática, são aquelas que o diâmetro de partícula encontra-se entre 1 nanômetro e 1000 nanômetro. Como, por exemplo, no nosso dia a dia, nós podemos citar o leite, a fumaça, a gelatina e até mesmo os géis no geral. Outros exemplos que podemos citar são as vacinas, os anticorpos e os aerosóis, que também são dispersões coloidais. Na aula prática de hoje, nós iremos utilizar o alginato de sódio. Ele é um polímero de origem natural e biodegradável, muito utilizado na indústria de alimentos para aumentar a viscosidade de diversos produtos. Além disso, devido à sua aplicação de forma um gel quando em contato com a água, ele é utilizado também na produção de curativos e ele também é utilizado no medicamento conhecido como Lufta Gastro Pro. Esse medicamento ele é utilizado para aqueles pacientes com quadro de refluxo, pois quando esse alginato entra em contato com a água, ele tem a capacidade de formar um gel que fica flutuando sobre o conteúdo estomacal, impedindo ali que ocorram os casos de refluxo. Bom, a nossa prática hoje ela é bem simples. O nosso objetivo é fazer uma dispersão do alginato de sódio em água. Então, para tal, estamos pesando uma determinada quantidade e posteriormente iremos dispersar essa quantidade de alginato de sódio em 100 ml de água, que será o nosso veículo. E aí a gente vai conseguir observar que o alginato de sódio em água, ele começa a entumecer, ou seja, a aumentar o seu tamanho. Logo, o mesmo ficará com um aspecto viscoso semelhante ao da gelatina em água. Para acelerar o processo da dispersão do alginato em água, você pode aquecer essa solução. E no caso, eu liguei a temperatura a aproximadamente 50 graus Celsius, só para que a água ficasse um pouco morna e esse processo ele fosse acelerado. E aqui vocês conseguem ver que as partículas do alginato elas começam a entumecer, ou seja, a aumentar o seu tamanho. E com o passar do tempo, a gente vai observar que vai ficar com um aspecto mais viscoso. Apesar dos colóides serem uma dispersão heterogênea de uma fase dispersa em outra, nesse caso um sólido disperso em um líquido, quando em repouso a gente não consegue ver a distinção dessas duas fases, justamente devido ao tamanho das partículas, diferente de uma suspensão, que quando em repouso a gente consegue observar a separação das fases. Vamos conversar sobre as suspensões? Então, as suspensões elas também são misturas heterogêneas, sendo que, diferente dos colóides, o tamanho de partícula das suspensões é superior a 1000 nanômetros. Por isso, é possível observar que, quando em repouso, a gente consegue visualizar as duas fases distintas, pois os sólidos que estão suspensos naquele líquido, eles começam a se sedimentar. E aí a gente consegue visualizar claramente a olho nu a distinção das duas fases, algo que não ocorre nos colóides e nem nas soluções verdadeiras. Como exemplos, podemos citar a amoxicilina, que geralmente vem em forma de pó e o próprio paciente adiciona a água, formando a suspensão. O Milanta Plus, que é a base de hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio, e o calcigenol, que é um medicamento à base de fosfato de cálcio, utilizado como tônico recalcificante. E na prática de suspensões, nós iremos fazer uma suspensão de fosfato de cálcio tribásico em água. Bom, pessoal, eu tinha pesado o fosfato de cálcio em um becker e estou adicionando a água destilada, que será o nosso veículo.
Esse processo de agitar ele facilita a dispersão dessas partículas no veículo que é a água. Entretanto, se você deixar essa solução em repouso, é possível observar novamente a formação das duas fases, pois devido ao tamanho das partículas serem maiores, a tendência é de elas se sedimentarem no fundo do recipiente, que é o que a gente vai conseguir observar agora. Esse vídeo ele foi acelerado e observe que conforme o tempo vai passando, as partículas elas começam a se sedimentar no fundo do recipiente. Por isso que quando você vai fazer uso de uma suspensão, é muito importante agitá-la antes do uso. Aqui é um exemplo de suspensão de argila em água, onde também conseguimos observar a sedimentação da argila, que são partículas maiores, no fundo do recipiente. Agora conta para mim, você já ouviu falar do efeito Tyndall? Bom, esse efeito ele ocorre quando você incide uma luz nessas soluções e ocorre o espalhamento da luz pelas partículas em suspensão. Neste caso, fica possível visualizar o rastro do laser passando por essas suspensões. E qual seria a explicação para esse fenômeno? A resposta está justamente no tamanho das partículas. As soluções verdadeiras, que no caso podemos citar o soro fisiológico, a água ou até mesmo o xarope, elas possuem um tamanho de partículas inferior a 1 nanômetro. Esse tamanho dessa partícula é tão pequeno que ele não consegue gerar colisões com o laser para assim projetar essa luz. Diferente dos colóides, que apresentam um tamanho de partícula intermediário, como eu falei anteriormente, entre 1 nanômetro e 1 micron, que conseguem gerar essas colisões e assim projetar o feixe de luz. E as suspensões são outro caso que também é possível observar esse espalhamento da luz, justamente devido ao fato das partículas serem tão grandes a ponto de até sedimentarem no fundo do recipiente. E conforme o tamanho da partícula é maior, ele consegue gerar mais colisões com o laser e assim a gente consegue observar esse espalhamento da luz.